Bom, muito boa tarde a todos, a quem nos está a assistir via internet. Quero agradecer aqui em particular ao António Tavares e à Loures TV o facto de nos possibilitar mais uma vez darmos a nossa opinião enquanto partidos políticos na oposição na Câmara Municipal de Loures, e ao fim destes 2 meses de interregno que tive deste comentário mensal, não poderia deixar de me referir à questão do Covid-19 e do seu impacto que está a ter, infelizmente, nas nossas famílias, nas nossas empresas e instituições, em particular aqui do Concelho de Loures. Se eu há 2 meses atrás me referi, em particular aqui ao Concelho de Loures, da importância da Câmara Municipal de Loures implementar um conjunto de medidas que pudessem mitigar e minimizar o impacto, que sabíamos que ia ser certo, o impacto de uma crise económica ou financeira que aí vinha e que está a acontecer, essas medidas, infelizmente, a Câmara Municipal de Loures não as implementou. E não as implementou não foi por culpa do PS, porque agora vou dizê-lo de forma frontal e de forma muito transparente. O PS, na Câmara Municipal, através dos seus vereadores, ao longo destes 2 meses, apresentou um conjunto de medidas na Câmara Municipal de Loures que vinham ao encontro dessas necessidades e desse minimizar e desse mitigar desse impacto junto às nossas famílias e das nossas IPSS. Infelizmente, essas propostas foram sucessivamente rejeitadas, com os votos do PSD e com os votos da CDU. Sem nenhuma explicação plausível, mas aconteceu sucessivamente. E por isso, não foi por causa dessa coligação negativa da CDU e do PSD às propostas do PS que o PS deixou de aprovar as que vinham da CDU, que foram apresentadas. Do PS não pode ser o mesmo, porque o PS não apresentou proposta nenhuma em reunião de Câmara, mas a CDU apresentou um conjunto de propostas e o PS viabilizou através da sua aprovação. Porque é aquilo que nos diferenciou, quer da CDU, quer do PSD. O PS não define o seu sentido de voto em função da origem da proposta ou do partido que a propõe. O PS define o seu sentido de voto em função da consequência e do efeito que essa proposta traz ou não na qualidade de vida às nossas populações, às nossas empresas e às nossas instituições. E, por isso, infelizmente, digo eu, porque eu também sou munícipe neste Concelho, ao contrário de muitos, eu vivo aqui neste Concelho, tenho as minhas filhas aqui nas escolas públicas deste Concelho, infelizmente a Câmara não adotou medidas que, de alguma forma, minimizem esse impacto negativo que esta crise está a ter junto às nossas instituições e às nossas famílias. E não foi por razões financeiras, porque o município de Loures tem hoje o maior orçamento de sempre desde a história da democracia. O maior orçamento de sempre. O município de Loures tem um orçamento de 150 milhões de euros, que a acrescentarmos os 35 milhões de euros, que foi o que sobrou do exercício financeiro de 2019, fica com um orçamento de 185 milhões de euros. Nunca, em momento algum, o município de Loures teve um orçamento tão grande como este para 2020. E, portanto, não consigo perceber qual a razão do município de Loures não ir mais além do que aquilo que de facto pode, porque financeiramente é possível fazê-lo. A não ser que esteja a tentar passar no meio da chuva com o menor impacto financeiro possível, para que depois, para o próximo ano, apresente um conjunto de medidas ou faça um conjunto de outras matérias, já com a ver as eleições autárquicas para 2021, o que eu acho que é um erro tremendo, deixar passar, digamos, esta fase em que as pessoas estão a precisar, as instituições estão a precisar, as nossas famílias estão a precisar, só para ter em conta as eleições autárquicas de 2021. É um erro, do meu ponto de vista estratégico, enorme. Eu faço a minha análise e espero eu que todas as pessoas poderão também fazer as suas. Relativamente à questão aqui no Concelho de Loures, o que nós temos assistido por parte da CDU e da Câmara Municipal é um profundo show-off, a um conjunto de medidas que na prática não são mais do que meramente aproveitamentos do trabalho de outros. Eu dou aqui 2 ou 3 exemplos para vermos esta situação que, do ponto de vista, é triste. A primeira foi a famosa linha de apoio social que a Câmara Municipal de Loures apresentou com forte incidência na comunicação social, com spots publicitários na TSF, na TVI, na SIC, na RTP, com os custos publicitários que aí têm, e portanto é uma questão da opção, se calhar esse dinheiro seria muito mais bem emprego noutras coisas do que propriamente para aquilo, mas gastou-se esse dinheiro a promover uma linha de apoio social da Câmara que na prática mais não é do que quem ligar para essa linha, a Câmara o que faz é reencaminha esse apoio para as juntas de freguesia e para as IPSS que já estão no terreno a fazer esse trabalho. E aqui há 2 matérias que para mim são profundamente criticáveis.
A primeira é que essa linha de apoio, essa medida, não foi nem sequer articulada com as juntas de freguesia. Eu posso dizê-lo aqui de forma muito frontal. As 5 juntas de freguesia geridas pelo PS, não houve nenhum telefonema prévio por parte da Câmara Municipal de Loures a dizer que ia ser implementada esta medida e em que medida é que a Junta de Freguesia podia, de alguma forma, colaborar com essa proposta da Câmara. E, portanto, o que é facto é que as Juntas de Freguesia do PS, eu falo com conhecimento de causa, falo do PS, já há muito tempo que estavam no terreno e que estavam a apoiar essas pessoas com medidas que as Juntas de Freguesia não esperaram por ninguém e implementaram-nas logo imediatamente no terreno. E depois, é curioso, é que nem sequer nesse spot publicitário fazem uma menção ao trabalho que, na prática, é feito pelas juntas de freguesia e pelas IPSS. Eu, em nome das juntas de freguesia do PS, repudio esta forma de atuação por parte da Câmara Municipal de Loures. Era importante que as que fossem geridas pelo PSD e pela CDU fizessem o mesmo, porque, de facto, quem não sente não é filho de boa gente. E depois temos aqui outra matéria que, para mim, particularmente me chocou. Ora, nós assistimos na comunicação social que a Câmara Municipal iria doar e ia adquirir uma série de tablets para dar às crianças nas escolas da nossa rede pública do Concelho de Loures, por via do ensino à distância, que neste momento está a acontecer. Bom, o que é que se viu depois, passado um tempo? Afinal, já não eram tablets e foram aquisições, segundo a comunicação social diz, atribuições de computadores às crianças. Na prática, importa dizer como é que isto foi feito. Esses computadores eram computadores que já estavam nas escolas da nossa rede pública aqui do Concelho de Loures. Repito, esses computadores, a Câmara não fez mais do que ir buscar esses computadores, que é verdade, não estavam a ser usados, fizeram-lhe um refresh e foram entregar às crianças, digamos, necessitadas do Concelho de Loures. Não houve aqui nenhuma aquisição. Os tablets, afinal de contas, foi meramente uma nuvem que passou e que se dissipou, mas relativamente, portanto, não há tablets e os computadores foi isto, foi agarrar nos computadores que estavam nas escolas, fazer-lhe um refresh e entregá-los às crianças. Eu não estou aqui a falar, não estou a criticar a medida em si. Se perguntar essa medida foi um reaproveitamento de equipamento que não estava a ser usado, excelente do ponto de vista da gestão pública, muito bem. O que eu estou aqui a falar é do tal show-off e da tal propaganda que na prática não passa disto mesmo. E infelizmente a CDU aqui no Concelho de Loures está mais preocupada com a propaganda e com o que pode aí vir do que propriamente nas medidas, naquilo que verdadeiramente pode resultar de apoio às pessoas, às famílias e aos nossos municípios. E por fim quero terminar dizendo o seguinte: o PS irá continuar nesta postura, quer através dos seus vereadores na oposição na reunião de Câmara, quer através na Assembleia Municipal dos seus deputados municipais, quer através das nossas 5 juntas de freguesia, dos nossos presidentes de juntas, dos nossos autarcas de freguesia, que tão bom trabalho têm feito em prol da qualidade de vida das suas populações. Este é o trabalho que nós vamos continuar a fazer, de forma frontal, de forma muito transparente, mas, acima de tudo, muito, muito atuante. E por isso quero-vos aqui já dizer que o PS está a preparar um conjunto de propostas e de medidas na elaboração do próximo orçamento municipal, como todos nós sabemos, vai ser começado a ser discutido e preparado em setembro já. Portanto, falta muito pouco tempo. E é importante que o município de Loures, dentro das atribuições fiscais e das competências fiscais que os municípios têm, falamos nós de IMI, falamos nós de derrama e falamos nós de outras coisas, como, por exemplo, a faturação da água, aqui no nosso Concelho de Loures, que o Chimar e a Câmara de Loures passaram pelo meio da chuva e nada, do ponto de vista de medidas, zero. O PS irá preparar o orçamento para o próximo ano, apresentando um conjunto de medidas em concreto que beneficiem as pessoas, as famílias e as empresas do nosso Concelho. E dizer-vos de forma frontal que mais medidas e que mais propostas neste momento não existem aqui no Concelho de Loures, porque de facto o que temos assistido é uma rejeição constante das propostas do PS, quer por via da CDU, mas infelizmente também por via do PSD, nessa coligação negativa que tem reprovado constantemente as propostas que o PS apresenta em sede de reunião de Câmara. E eu não posso aqui deixar de manifestar este meu desagrado, este meu desalento, por 2 razões. Uma, porque estamos a viver um momento em que é importante são as pessoas, e não estas tricas políticas, mas por outro lado não ficava bem comigo mesmo se não dissesse aqui de forma frontal que isto também não é forma de fazer política. Olhar, porque são propostas do PS, rejeitá-las pura e simplesmente sem nenhuma justificação, isto não é forma de se fazer as coisas. E portanto o PS continua a apresentar as suas propostas, independentemente da consequência do ponto de vista se elas são aprovadas ou são rejeitadas. O nosso interesse é o bem-estar das nossas pessoas,
da nossa população, das nossas IPSS, das nossas empresas. É para eles que nós diariamente trabalhamos e é para eles que nós semanalmente apresentamos as nossas propostas. António, mais uma vez, obrigado e cá nos vamos encontrar. E saúde para todos. Obrigado.